Olá, tudo bem? Eu sou o Walter, canal Walter Brasil, você já me conhece, obrigado pela atenção. Vamos concluir hoje o tema Supremo Tribunal Federal, o STF. E começa com uma questão. Como alguém se torna ministro do Supremo Tribunal Federal? Sempre considerando que o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, 11 ministros, e a qualquer momento um deles pode se aposentar, pode morrer, pode, enfim, ser afastado por algum motivo. Neste caso, o presidente da República escolhe um candidato a futuro ministro. O nome do futuro ministro é conduzido, é levado até o Senado Federal, e os senadores têm a obrigação de fazer uma sabatina, de submeter este candidato a ministro do Supremo a uma espécie de prova, para saber até que ponto ele está preparado para ocupar um cargo tão importante, de um órgão, não menos importante, um órgão fundamental na vida de um país democrático. Muito bem. Agora, entretanto, aqui começa os probleminhas. Nesta sabatina, nesta arguição que os senhores senadores farão ao futuro ministro, não é algo assim muito rígido. Vejam bem, alguns dos senadores desconhecem a vida profissional do futuro ministro. Outros pertencem ao partido do presidente que indicou. Então fica trocando elogios. São pouquíssimos aqueles que veem e entendem com seriedade que aquilo é algo importante. Por esse motivo, na realidade mesmo, quem escolhe é o presidente da República. É o presidente da República. Apesar da sabatina, mas com todos esses inconvenientes, é o presidente. É o candidato do presidente que normalmente vai se tornar ministro. Agora, há uma aproximação, há uma proximidade muito grande do futuro ministro com o presidente da República. Há uma grande afinidade. Ninguém vai escolher uma pessoa para ser ministro que ele não gosta, que pensa diferente, muito diferente, de ideologias muito diferentes, muito radicais, diferentes da dele. Sendo assim, sempre cria suspeição. Os ministros sempre ficam numa posição muito delicada, dependendo do processo que eles estão julgando. Eu quero dar para você aqui uma relação que eu fiz dos ministros atuais, dos 11 ministros, quais foram os presidentes que os escolheram. Vejam bem, o presidente Michel Temer escolheu um ministro. O presidente Bolsonaro escolheu 2 ministros. O presidente Fernando Henrique Cardoso escolheu 1 ministro. O presidente Lula escolheu 4 ministros. A presidente Dilma escolheu 3 ministros. Aqui no caso, vocês percebam bem, tanto o presidente Lula quanto a presidente Dilma, eles têm a mesma ideologia, são do mesmo grupo ideológico. E eles escolheram, somando um 4, o outro mais 3, eles escolheram 7 ministros. Aí está a maioria. Esses 7 ministros, eles vão decidir o que eles acham que deve ser decidido. São 7, é a maioria já do Supremo. E esta afinidade ideológica com o presidente, isto cria grandes e graves suspeitas, cria muitas críticas. Por esse motivo, desde 2015, para evitar isso, desde 2015, está lá no Senado a PEC 35/2015. PEC, já sabemos o que é. É uma alteração na Constituição, é um projeto de emenda à Constituição. Toda vez que a gente fala PEC, é porque a Constituição será alterada. Muito bem. Percebam aqui o seguinte, por essa PEC, se ela for aprovada um dia, o presidente da República vai continuar escolhendo. Só que ele vai escolher o futuro ministro do Supremo através de uma lista tríplice, que lhe vai ser entregue
uma lista que foi feita por um colegiado técnico. Técnicos irão fazer a lista e o presidente escolhe um para ser o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Também nesta PEC 35/2015, eles querem que o mandato do ministro do Supremo Tribunal Federal seja um mandato fixo, tenha 8 anos, ou quem sabe 10 anos, não sei. Também que sejam pessoas de várias áreas, que tenham conhecimento de várias áreas do direito, para que possam fazer um bom julgamento. Uma outra questão que se coloca sempre é a questão do impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O impeachment, normalmente, quem poderia fazê-lo, a lei determina, é o Senado Federal. É o Senado Federal. Porém, isso não ocorre. Não ocorre pelos motivos que eu acabei de falar lá no começo da minha conversa, da minha fala. Mas, um exemplo, o último ministro que sofreu impeachment, que foi afastado do Supremo Tribunal Federal, foi um só. Foi o senhor Barata Ribeiro, em 1894. E isso porque ele, depois de 10 meses que ele já estava ocupando o cargo de ministro, os senadores foram submetê-lo à sabatina e decidiram que ele não tinha conhecimentos jurídicos suficientes para exercer tal cargo. Ele era médico. Muito bem. Então, ainda também os ministros do Supremo podem perder o cargo se alguém for lá e entrar no Senado Federal com uma reclamação. É feita uma comissão e o presidente do Senado é que vai decidir se coloca ou não em votação se o ministro do Supremo deve perder o cargo por crime de responsabilidade. Nos casos de crime comum, os próprios ministros do Supremo, eles votam e podem tirar ou não o ministro que cometeu algum crime comum. É importante destacar que nos 134 anos de Supremo Tribunal Federal, nunca um ministro foi afastado dessa forma. Nunca. Então é muito difícil. Mas, enfim, eu estou passando para você que as regras, quais são as regras que hoje existem e a futura, se a PEC 35/2015 for aprovada para nós termos a escolha do ministro e a saída de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço a vocês mais uma vez toda a atenção, agradeço. Se você gostou da nossa conversa de hoje, dê o like, espalhe o vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento do assunto, que eu vou continuar repetindo aquilo que eu já venho dizendo a alguns dos nossos encontros. É importante você conhecer como é administrado o país, como agem os órgãos desse país, você gostar de política, porque só quando todos nós, ou uma boa parte da população, gostar de política, é que nós teremos políticos melhores e faremos o país, o Brasil, um grande país. Obrigado pela atenção, um abraço a todos, cuidado por aí e até breve.